E para começar a falar dessa viagem, eu vou falar por partes assim. E o primeiro perrengue foi para comprar a passagem. Nós compramos mais ou menos em junho. Primeiro a gente esperou sair as férias da gente. Aí quando saiu, quando a gente definiu a data, a gente comprou a passagem. A gente pesquisou pelo site da Skyscanner e viu que pela Gol seria mais barato. Tava mais ou menos 1.059 ida e volta com a escolha dos assentos. Só que a gente já tinha tido problema com a Gol numa viagem anterior para São Paulo. Dessa vez a gente resolveu arriscar novamente, mas para nunca mais. Vou explicar por quê. Vou mostrar para vocês aqui a primeira passagem que a gente comprou. Vocês podem ver aqui. A gente tinha comprado uma passagem de voo direto que saía de 3 horas da manhã e chegava lá em Porto Alegre de 7h15. E a volta saía do dia 14 de outubro, de 22 horas, e chegava aqui em Recife de 2h10. Até aí tudo bem. Quando foi mais ou menos na primeira semana de julho, chega um e-mail da Gol dizendo que o voo tinha sido alterado. E olhem para o que aconteceu. O voo que era direto passou a ser com escala. Esse já foi o primeiro problema. Então aqui, ele partiria de 6h15 e chegaria de 9h35 em Congonhas e de 10h30 sairia para chegar de meio-dia em Porto Alegre. E a volta teria uma conexão também de 7h25, de 5h25 até 7 horas. Com a conexão bem curta de Congonhas para Recife. Aí a gente já ficou agoniado por conta disso. Só que não parou por aí. Chegou outro e-mail acho que com uns 15 dias, alterando novamente esse voo. E a saga continuou. Esse voo que iria sair de 6h15. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Pronto. Teve aquela mudança. Aí agora mudou novamente. O voo seria de 1h10, com chegada de 3h50 em Brasília. E a gente iria esperar de 3h50 até 9 horas em Brasília para decolar para Porto Alegre. E a volta seria de 5h20 até Brasília novamente. E 9h05 iríamos sair de Brasília para Recife. Mas você pensa que parou por aí? Não. Chegou outro e-mail com outra mudança. Iríamos sair de Recife de 1 hora até 3h40, de Brasília 9 horas, chegaria de 11h45. E a volta continua a mesma. Certo. Não parou por aí ainda. Quando foi no dia da viagem, vocês devem ter visto nos jornais, né? Que aquele avião derrapou em Congonhas. Até aí tudo bem. Eu disse, não, é em Congonhas, não vou ter problema, né? Isso, que ilusão. Que ilusão, que ilusão. Primeiro, no dia da viagem, a gente foi fazer um concurso. E meu marido, a prova era à tarde. Então, ele iria acabar a prova de 5 horas. A gente teria que estar na rodoviária de 6 horas. Para tentar conseguir pegar o ônibus de 6 horas para ir para Recife. Para poder pegar o voo. Só que eu, com medo que ele terminasse a prova tarde, eu comprei a passagem online da Progresso no ônibus que tinha de 6 horas. Porque aí eu já chegaria lá, já estaria com a passagem comprada. Não comprei da Caruaruense porque as duas cobravam taxa para comprar online. E a que cobrava a menor taxa era da Progresso. Cheguei lá, o ônibus estava marcado para 6 horas.
Se a gente chegou faltando 3 minutos para 6, o ônibus da Caruaruense não tinha saído ainda, então daria tempo da gente ter ido da Caruaruense. Só como a gente já tinha comprado a passagem, continuamos com o progresso. O ônibus estava marcado para 6 horas. Deu 6 horas, 6h15, 6h20 e o ônibus não chegava. Aí eu fui no guichê, disse, cadê o ônibus? Aí ele fez, não, esse ônibus vai demorar a chegar porque é um ônibus em trânsito. Ou seja, ele vinha de outra cidade para poder passar em Caruaru. Só que quando a gente vai comprar a passagem, não tem informando que esse ônibus é ônibus de trânsito. É como se fosse um ônibus executivo. Aí ele fez, troca a passagem pelo ônibus de 8h15. Aí eu troquei a passagem. E a gente já desesperado porque o voo era de 1 hora. A gente teria que chegar no mínimo de meia-noite, 12h30 no máximo. E já era 8h30, o ônibus não chegava. Aí eu comecei a procurar carona. Aí tinha uma carona que ia passar lá. E quando eu iria confirmar a carona, o ônibus chegou. O que ia chegar de 8h15, chegou de 8h40. Eu cancelei a carona. O rapaz ficou bem chateado. Mas eu expliquei a ele que era um caso excepcional, porque eu ainda não tinha, eu ainda não tinha confirmado a carona. Eu só tinha perguntado se ele tinha vaga. Mas até aí tudo bem. Aí pegamos o ônibus, chegamos na rodoviária, pegamos o Uber, fomos para o aeroporto. Chegamos no aeroporto, 11h30. Quando chegamos lá, vimos no painel, aí tinha voo estimado. Até aí tudo bem. Daqui a pouco, voo atrasado. Aí a gente já começou a se preocupar. E alguns voos que iam para São Paulo estavam sendo cancelados, sim. Mas o problema é em São Paulo, não é em Brasília, que era a nossa conexão. Quando a gente sentou para jantar, que eu fui olhar, voo cancelado. Aí a gente já se desesperou e fomos lá para o guichê. Isso todos os que estavam com voos para Congonhas e para Brasília foram cancelados. E no final das contas, não deram um hotel pra gente. Disseram que eles só tinham a obrigação de ir hotel se fosse grupo de prioridade. Que os grupos de prioridade eles já tinham conseguido hotel, mas pra gente não tinha vaga. Que a gente fosse para um hotel e que depois eles ressarciriam. Só que a gente já teve o problema, quando foi mudar esses voos, mudaram também os assentos. Para conseguir remarcar os assentos, porque eles queriam cobrar o assento que a gente já tinha pagado para remarcar, porque tinha mudado o voo. Então a gente passou 1 hora de relógio só para resolver essa questão do assento. Imagina para resolver a questão de ressarcimento. Então, resumindo, a gente passou a noite no aeroporto e eles só reagendaram a passagem para a voo ia ser de 1 hora da manhã. Foi reagendado para 10h20 da manhã. Então a gente passou a noite no aeroporto. Preferimos não ir para um hotel porque ficamos com medo deles não ressarcirem. E a gente só resolveu ir para o Siesta Box, que é tipo umas cabines que tem uma cama e é lá cobrado por hora. A gente pagou 2 horas, se eu não me engano foi R$80. Eu ainda vou tentar ressarcimento dessa Siesta Box, mas já abri mão, que não sei se eu vou conseguir. E deram um voucher de R$37 para cada um, para a gente poder se alimentar. Chegando no outro dia, parecia um déjà vu, o voo previsto. Aí daqui a pouco o voo atrasado. Aí eu disse, pronto, vai cancelar de novo, porque a programação era chegar 12h30 em Porto Alegre. Já era 11h35, a gente estava em Recife ainda. Então a gente já ia perder um dia da viagem. Eu sei que esse avião chegou 11h35. A gente pegou esse voo de 11h35. Foi para Congonhas. De Congonhas, umas 4 horas mais ou menos. Fomos para Porto Alegre. Resumo da história. Chegamos. E de Porto Alegre ainda tinha que pegar um ônibus, que demoraria 3 horas para chegar em Gramado. A gente chegou em Gramado, era 10 horas da noite. E eu tinha feito uma reserva no restaurante, que era só até 10 horas da noite. E eu não tinha como cancelar, porque eu ia perder 130 e poucos reais, que já estava pago. Fomos no restaurante ainda, mas depois eu conto o restante da história, mas eu estava tão cansada que eu não consegui nem comer. Então,
perdi o dinheiro de todo jeito, porque eu não comi quase nada. Mas enfim, esse foi o primeiro perrengue da ida. Graças a Deus a volta foi mais tranquila. Mas de toda forma, chegamos em Recife de 11 horas da noite. E como não tinha mais carro para voltar para Caruaru, tivemos que dormir no aeroporto novamente. A gente se ajeitou lá nas cadeiras como pôde, nas mesas, agarrava as malas e dormia, mas deu certo. Então esse foi o primeiro perrengue. Então, mas tem outros ainda, não acabou por aqui não.